De volta ao vivo e muito feliz em ter você aqui, diretamente do nosso estúdio de TV do Grupo Tati de Comunicação, nessa multiplataforma que só acontece aqui. TV, rádio, internet, completamente linkados. Eu agradeço demais a sua audiência. A Rita adora as dicas do Empório das Essências. Nossa, eu queria sentir esse cheirinho. A Edna Almeida, boa tarde, Pati. Boa semana para você, direto daqui de Biúna, São Paulo. Um beijo, adoro sua terra. Ai, gostei demais, Edna, receber a sua mensagem aqui. Bom, a Marisa já falando sobre a questão do AVC. A Marisa Ferreira, boa tarde. Patrícia, um cunhado meu teve AVC. Ficou internado alguns dias e infelizmente veio a falecer e isso foi em 2014. O programa está aberto agora, mesmo as suas participações, as suas dúvidas. Aproveite os nossos profissionais que estão aqui, realmente com grande foco, né, de informar. A gente precisa levar informação para você, porque muitas vezes as situações acontecem, a gente não sabe como agir, como perceber. E quando nós temos informação, realmente o processo inteiro já pode, muitas vezes, ter outro final. E eu quero a sua colaboração também com a nossa enquete, que é a seguinte: você sabe como agir em caso de AVC? 1 sim, 2 não. Todo mundo que participa concorre a um par de convites para o cinema. Doutor Otávio, que felicidade tê-lo aqui. Mais uma vez, muito grata, viu, pela sua disponibilidade de estar conosco. Gratidão, doutor. Prazer meu. Agradeço o espaço que você tem dado para a gente sempre aqui, falando sobre essa doença. Nós que agradecemos, viu, doutor? Samira, seja muito bem-vinda. É uma alegria te receber aqui com a gente, viu? Também o Vitor Pani. Bem-vindo, Vitor. Primeira vez aqui com a gente também. Gratidão pela presença. Eu que agradeço, Patrícia, o convite. Mesmo. Doutor, é um assunto realmente que ele causa muito espanto quando parece que percebe que cada vez mais a gente conhece pessoas que estão tendo AVC. É uma impressão ou os dados realmente levam, né? O AVC está mais próximo da gente do que a gente imagina? Ele está bem mais próximo da gente do que a gente imagina. O AVC, Paty, a cada 4 pessoas no mundo, uma delas vai ter um AVC durante a vida, né? E então, 4 de nós aqui, uma vai ter. Infelizmente, eu vou até bater na madeira já aqui. Mas... Gente, é muito alto, doutor. É muito alto. E a cada 6 pessoas no mundo, uma delas vai falecer de acidente vascular cerebral. Então, não é uma doença rara, é uma doença extremamente comum, né? E todos os profissionais de saúde precisam conhecer essa doença e é importante que a população entenda que a doença tem prevenção e tratamento. Então, a gente só tem boa notícia para dar porque houve uma mudança muito importante nos últimos anos. E por que parece que esses dados aumentaram? Por que parece que está mais próximo da gente? Antes parecia tão distante. Não sei, eu tinha essa impressão, né? Hoje é tão comum. É impressionante. Na verdade, era pior antes. Você está brincando? Faz mais de 30 anos, há 3 décadas, o AVC era a principal causa de morte no Brasil. Tá? Nas últimas 3 décadas. Isso mudou nos últimos anos, ele passou a ser a segunda causa de óbito, mas era uma doença muito negligenciada no Brasil. Era impressionante. A gente não escutava falar na mídia sobre AVC, a gente não existiam campanhas sobre AVC. Eu acho que isso é um pouco, talvez até a causa, porque ele foi por muito tempo a principal causa de óbito no Brasil, né? A gente que trabalha com isso na área, a gente ficava até meio revoltado com isso, com a falta de conhecimento e falta de políticas públicas sobre o AVC. Felizmente, isso vem mudando nos últimos anos. E já sentimos, então, o impacto. Já estamos sentindo o impacto. Talvez a informação seja o grande Sem dúvida nenhuma. Programas como o seu são muito importantes para disseminar essa informação. Para falar cada vez mais sobre isso, né? E essa realidade que você também trata, Samira, cuidando de pacientes que sobreviveram ao AVC? Isso, exatamente. Eu sou terapeuta ocupacional, né? Então a gente trabalha aí recuperando, né? Devolvendo para o paciente a possibilidade de ele fazer as atividades do dia a dia dele, as ocupações, depois ele ter esse evento, né? Esse adoecimento. E você vê diversas idades? Sim, sim. Tem mais homens ou mulheres que você trata? O AVC ele acomete mais homens, né? Mais homens. Mais homens. Mais homens. E tem uma idade, doutor? Em geral, sim, mas dependendo da faixa etária. Por exemplo, acima dos 60 anos, depois da menopausa, aí começa a ser mais mulheres, né? Então, por causa do hormônio, em geral, ligado ao hormônio? É um pouco ligado a hormônio e também pelo fato de que a mulher vive mais do que o homem, né? Então, acima dos 60 anos, nós temos uma mortalidade maior por infarto no homem e mais por AVC em mulher, né? Em geral, o homem tem um risco maior cardiovascular maior do que a mulher. O AVC pega jovens também? Pega qualquer idade, desde recém-nascido também. até hiperidoso. Isso que é, né? Recém-nascido, a gente não imagina
rotina, né? Pode acontecer. Mas pode aí acontecer. tem ligação com o quê, doutor? Depende da faixa etária, as causas de AVC mudam, né? Tá. Então, no recém-nascido, por exemplo, geralmente são doenças cardíacas, malformações de nascença da criança, que ela nasceu, ou então alguma infecção intraútero, ou causas metabólicas congênitas, doenças do metabolismo com algum defeito genético. Certo. Né? Já no adolescente começam as doenças infecciosas, como endocardite, né? A própria catapora, por exemplo, a varicela, podem causar complicações no sistema nervoso central. E a partir assim, dos 40 a 50 anos, começam a prevalecer as causas cardiovasculares clássicas, né? Como a fibrilação atrial, que é uma arritmia no coração, as placas de gordura nas artérias do pescoço ou nas artérias do cérebro, né? Além disso, doenças dos pequenos vasos do cérebro. Então, de acordo com a faixa etária, a causa de AVC vai mudando, mas ele acontece em qualquer idade. Ele é hereditário? Sim, alguns casos são, mas isso é um ponto importante. As pessoas tendem a achar que a maior parte dos casos de AVC acontece em famílias que têm AVC. Na verdade, só em torno de 20% do risco de AVC é hereditário. Os outros 80% a gente pode tentar modificar, que são fatores modificáveis de risco, controlando os fatores de risco. Então, na verdade, o recado é o seguinte: se em casa meu pai e minha mãe tiveram, eu tenho que ficar mais atento, Sim. Fazer mais exames, é isso? Você tem que controlar mais rigorosamente os fatores de risco, né? Certo. Então, controlar mais adequadamente a pressão arterial, controlar o diabetes, o colesterol, parar de fumar, né? Fazer exercício regularmente, ter uma alimentação mais regrada, né? Controlar, por exemplo, arritmias cardíacas, né? Então, quem tem um caso de AVC na família precisa ficar atento, porque está sob um risco aumentado, mas a boa notícia é que a AVC tem prevenção, e se você fizer o dever de casa direitinho, é possível reduzir em até 80% o risco de AVC. E só para falar continuar esse papo na cadeia hereditária, se meus avós tiveram e meus pais também, aí é mais preocupante ainda. Ou é uma doença que costuma pular uma geração. Porque tem muitas doenças que têm essa nomenclatura, pula uma geração, não. AVC, na maioria das vezes, a doença não é hereditária, tá certo? Existem fatores de riscos hereditários. Então, se teu pai, se a tua mãe teve um AVC, o risco é maior de você ter, né? Entretanto, alguns casos, sobretudo quando o AVC acontece abaixo dos 50 anos, aí pode ser uma doença hereditária mesmo, né, que passa de pai para filho, uma doença metabólica ou uma doença congênita. Né? Bom, e quando se fala em prevenção, entra muito em cena o educador físico, né? É onde o Vitor entra muito em cena nessa prevenção. As pessoas andam procurando você, Vitor, olha, e tem desse papo, olha, eu preciso fazer porque teve caso na minha família, porque bateu na trave. Queria que você relatasse um pouquinho isso para mim. O sedentarismo ele acaba sendo um fator de risco modificável, porque nós temos os fatores de risco não modificáveis, como o doutor bem disse, que é a idade, a hereditariedade, o sexo, e nós temos os fatores de riscos modificáveis. Dentre eles, o sedentarismo é o principal, porque a partir do sedentarismo, a chance de eu desenvolver doenças que me ponham em mais risco de ter um acidente vascular cerebral, um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, são maiores. Então, eu vejo que o sedentarismo, ele é o principal fator de risco. Então, por sua vez, o exercício, a mudança do estilo de vida de maneira geral e o exercício físico orientado entrando na rotina, ele tende a ser o principal componente aí da prevenção das doenças cardiovasculares como um todo. Ô, Vitor, quando nós falamos em sedentarismo, quem não faz nada, ou uma vezinha por semana já está saindo desse risco ou não? Uma coisa importante de diferenciar, Patrícia, é a atividade física do exercício físico. Então, o exercício físico, para uma segurança cardiovascular maior, é aquele exercício físico que aprimora todos os componentes da aptidão física. Resistência, força. E para eu conseguir essas melhoras nos meus órgãos e sistemas que me coloquem numa situação de segurança maior, o treino precisa ser orientado. Não é simplesmente o fazer... Né, sair caminhando por aí. Exatamente. Talvez até seja válida como uma mudança inicial de comportamento, tá? Mas esse aprimoramento em todos os órgãos e sistemas só vai acontecer com a prática sistematizada e orientada do processo. Uma vez por semana vale? Olha, nós temos bons resultados com o nosso programa, com 2 dias na semana. Nós estamos falando aí de 1 hora de exercício físico na semana. Resultados excelentes na melhora da aptidão cardiovascular, na melhora da força muscular. Muito interessantes. 1 hora por semana, de forma orientada, que eu consigo... organizada, é o suficiente.
Agora, se eu já pratiquei muito exercício físico, fui atleta, eu falo, mas eu já fui, já malhei, isso vale? Olha, infelizmente não. Porque se nós estamos falando que o que vai trazer maior segurança cardiovascular é o aprimoramento dos órgãos e sistemas, da função cardiovascular, do fluxo sanguíneo do sistema nervoso, dos músculos, né, do fortalecimento dos músculos. Se você para de treinar, todas essas adaptações são revertidas. Então, infelizmente, para quem tem um histórico com exercício físico e está muito tempo parado, essas adaptações foram revertidas. Então, infelizmente... Não entra para conta, né? Não entra para conta. A verdade é essa, né? Exatamente. A Suzana, Paty, a atividade física ajuda muito na prevenção, mas fiquei impressionada em saber que os exercícios de reabilitação para portadores de AVC são muito importantes. Meu tio diminuiu muito sequelas. Vale a pena reforçar isso. Eu acho que entra muito aí você, né, Samira, nesses exercícios, né, de reabilitação. Na verdade, a atuação com esse paciente é multiprofissional. Né, entra o educador físico, muito nessa reabilitação cardíaca, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, até nutricionista, né, colabora. Também. Então, assim, a atuação, dependendo da gravidade do paciente, ela exige uma abordagem mais complexa, né, com mais profissionais, né, mas atua e auxilia na recuperação, né, até a reintegração total desse paciente na vida dele, no trabalho, né, nas atividades de lazer. Que depende de paciente para paciente. Depende de paciente para paciente. Tem um mínimo de tempo de volta dessa reabilitação, doutor? Ou a gente não consegue dizer isso? Nem... Não dá para dizer. Depende de cada caso, né? A gente sabe que, até em linhas gerais, se você imaginar todos os pacientes com AVC, a mortalidade chega até 20%, 25%. Ela é alta, né? doutor? Chega alta. Em torno de 25% dos pacientes se recuperam completamente, né? Certo. Em torno de 50% ficam com alguma sequela, né? Pode ser uma sequela moderada ou até uma sequela incapacitante que deixa o paciente, às vezes, sem conseguir andar sozinho, sem conseguir caminhar. 50%, independe da idade. Menos de 50% consegue voltar para o trabalho, né? Então, é uma doença muito incapacitante. E isso não tem nada a ver com a idade? Tem um pouco a ver com a idade. Quanto mais velho, menor a chance de recuperação. Mas o benefício da reabilitação, ele acontece em qualquer idade. Então, isso é importante frisar que todo paciente com AVC deve fazer, sim, reabilitação para tentar recuperar o que for possível. O Carlos Nogueira, boa tarde, gente. Eu quero prestar muita atenção nesse programa e participar dos sorteios também. A Genilda, boa tarde a todos. Que bom que vocês estão falando e aprofundando sobre AVC. E muita gente parabenizando pelo tema. Ana Maria, lá de Santos, um beijo para você. A Roseli Falvo, a Lúcia Atanásio, a Patrícia Ambrosio, boa tarde. Sou Patrícia também. Gostaria de saber se, no meu caso, a minha avó paterna morreu de AVC. Meu pai também. E eu e meus irmãos corremos risco desse problema? E ela quer participar do sorteio também. Então, vamos lá, doutor, só recapitulando. A avó paterna morreu, o pai também teve, e se ela e os irmãos correm o risco desse problema? Eu acho que é importante frisar, Paty, o seguinte, que como uma doença é tão frequente, cada 4 pessoas, uma delas vai ter um AVC durante a vida, todos nós estamos sob risco, né? Agora, quem tem uma história familiar forte de acidente vascular cerebral, deve ficar mais atento ainda ao controle dos fatores de risco. Tá? Mas ninguém pode relaxar. Né? Ninguém pode relaxar porque se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você fuma, né? Você é um sério candidato a um desses 4, né? Você é um sério candidato a ter. É até de se questionar se a doença, o termo acidente vascular cerebral, esse termo acidente está certo, né? Verdade. Porque quase que não é um acidente, é previsível. Se você não controla os fatores de risco, cara, é tão frequente que a doença, quer dizer, nós temos que ficar atentos ao controle desses fatores de risco. A Genilda Garcia, eu estou chocada com essa história de 4x1 em AVC. A Beth, terapia ocupacional no processo de reabilitação também ajuda de que forma? São atividades que os familiares podem fazer também? Vocês podem dar dicas práticas para quem está em casa e ainda não tem o apoio deste profissional? Boa pergunta, muito boa pergunta. O importante é receber pelo menos uma orientação, uma avaliação desse profissional, né? Mas se você não está numa região que não tem acesso, né, o que a gente procura é manter o paciente ativo dentro daquilo que ele tem capacidade para fazer, né? Então a gente tem que ver o que ele gosta de fazer, o que é possível dele fazer, mantê-lo ativo, mantê-lo movimentando, estimulando o cérebro, né, com atividades desafiadoras, né? Então não dá para a gente deixar ele descansando, quietinho no sofá, né, confortável. A gente tem que manter esse paciente ativo, participando das festas familiares, ele tem que estar no meio social. É importante o meio social, né? E quando você fala é ativo todos os dias?
Ou ele tem que ter um descanso até para o cérebro, enfim, todo dia tem que... É o descanso normal da gente mesmo, né? Mas assim, às vezes o paciente ele não tem a mesma capacidade física, né, do que ele tinha anteriormente, então ele vai perder, então tem que ser adequado a ele. Né? É muito individual isso, mas ele tem que estar fazendo algumas atividades que pode ser auxiliando alguém na cozinha, né? Que pode ser uma atividade, um bordado, né? Que pode ser uma atividade física, uma caminhada, aquilo que dá prazer também para ele. É isso né? que eu ia comentar, vale também para atividade física, alguém que passou por esse processo do AVC também, né? Exatamente, a atividade física, que é diferente do exercício físico, né? Como eu expliquei anteriormente, ela tem o seu valor, né? E ela é muito importante. Então, na verdade, eu diria que a atividade física, as atividades físicas seriam as atividades diárias, né, como a Samira bem disse, as atividades ali sociais, diárias, da vida diária, e o exercício físico orientado e complementando esse repertório aí de movimentos, né, de exercício. Isso tudo ajuda na reabilitação, doutor, desse paciente? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A gente costuma dizer assim, o paciente com AVC ele precisa fazer pelo menos 150 minutos por semana de algum tipo de atividade física que aumente um pouco a frequência cardíaca dele, né? Quer dizer, é como o Vitor comentou, tem que ser uma atividade idealmente planejada, né? Sob orientação, porque esse paciente muitas vezes tem doenças cardiovasculares, ele tem outras complicações, então às vezes ele não pode ser submetido, você não pode colocar o paciente no esteiro e começar a querer que ele faça exercício espontaneamente. Ou poupá-lo demais, né, doutor? Que muitas vezes a gente acaba poupando. Não, né? Isso. Tipo, não força. força. Essa orientação especializada é importante para guiar a reabilitação, o paciente voltar às atividades. O fisioterapeuta é fundamental, doutor? Fisioterapeuta é fundamental, o terapeuta ocupacional também é fundamental. Muitas vezes o paciente tem um déficit de deglutição, não consegue engolir ou não consegue falar, então a fono também é essencial, né? Os cuidados de enfermagem ainda durante a internação são importantes também, né? E o educador físico, né, tem um papel importante no recondicionamento cardiovascular, né, para diminuir o risco de... E doutor, tecnicamente o que acontece com o nosso organismo quando tem um acidente? Assim, a gente começa a sentir, para o quê? O que acontece aqui dentro? Então, o AVC, Paty, na maioria das vezes, em 80% dos casos, ele é causado por um entupimento súbito de uma artéria que leva sangue para o cérebro. E ela entope do dia para a noite mesmo? Ela subitamente, né? Ela entope subitamente e quando ela entope, uma região do cérebro fica sem receber sangue. E só antes, tem algum motivo antes, por exemplo, um estresse muito grande, um fator emocional que pode ocorrer isso, ser súbito dessa maneira? Tem vários motivos, né? Às vezes é uma placa de gordura na parede da artéria e durante um estresse, um momento, essa placa pode romper, né? Pode ser uma arritmia no coração, que está formando coágulos no coração e de repente um coágulo cai na corrente sanguínea e vai viaja pela corrente sanguínea e vai entupir uma artéria do cérebro, né? Então, são várias as causas, diferentes causas de AVC. Mas quando essa artéria entope, subitamente essa região do cérebro fica sem receber sangue e ela para de funcionar para poupar energia. Certo. Então, por exemplo, se for a área da fala, o paciente para de falar. Se for a área da visão, ele para de enxergar. Se for a área da motricidade, ele para de mexer um lado do corpo. Então, o AVC ele é caracterizado pelo surgimento súbito de um déficit neurológico focal, ou seja, um déficit neurológico súbito, ou de um lado do corpo, ou dificuldade para falar, ou dificuldade para mexer, a boca torta, fala enrolada, né? A alteração súbita na visão, né? E em alguns casos, é uma cefaleia explosiva intensa, súbita, que o paciente nunca teve na vida. Em alguns casos. Mas na maioria das vezes, a AVC não dói. Então isso é diferente, por exemplo, do infarto do coração, em que no infarto do coração a dor é um sintoma proeminente, né? Então, o indivíduo procura rapidamente o hospital porque acha que está morrendo por causa da dor no peito. No AVC, não. No AVC é uma fraqueza de um lado do corpo, uma dificuldade para falar, dificuldade... Por isso, muitas vezes, o paciente não percebe que é uma urgência. E ele fica em casa, às vezes, achando que vai melhorar. Isso. Né? E aí é o mal. Aí é o grande erro. Porque você não pode perder tempo, né? Porque o paciente que sentir um desses sintomas, ele tem que rapidamente ligar para o 192, né, e pedir ser direcionado para um hospital que tenha uma tomografia, que tenha um neurologista de plantão, para ele ser rapidamente avaliado e tratado com remédios ou com procedimentos que vão desentupir essa artéria do cérebro, né? Os outros 20% de casos de AVC é o que a gente chama de AVC hemorrágico. E esse é o isquêmico? Esse é o isquêmico, é 80% certo. Dos casos. O outro tipo é o AVC hemorrágico, é quando a artéria rompe e aí extravasa sangue para dentro do cérebro. Daí que vem o termo derrame, né? O termo derrame, que é popularmente conhecido, o AVC, vem do AVC hemorrágico, né? A gente tem combatido muito esse termo derrame. A gente não usa esse termo derrame, né? Por quê? Porque, primeiro que, na maioria das vezes, não derramou nada. Certo. Na maioria das vezes, entupiu uma artéria do cérebro.
Segundo que esse termo derrame, ele passa uma ideia muito nihilista, né? De que não tem mais nada para fazer. É igual aquele ditado, não adianta chorar o leite derramado. Verdade, né? doutor. E AVC é uma urgência médica e tem tratamento. Agora, o tratamento do AVC isquêmico é completamente diferente do hemorrágico. Apesar de que a apresentação clínica é muito parecida. Certo. Os sintomas são parecidos. Né? Não então, vai vazar sangue. Não, você não vê o sangue. Vê, você vê a pessoa com o lado do corpo paralisado, com a boca torta, com a fala enrolada. Então, para saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, eu tenho que fazer rapidamente uma tomografia de crânio ou uma ressonância. Eu só vou saber no hospital. É a única maneira de eu saber diferenciar um do outro. Não tem outro jeito, né? Agora, tem um formigamento prévio, tem alguma coisa nesse sentido que começa a ficar esquisito, um formigamento do nada, uma moleza, não sei, doutor. Em muitos casos de AVC, muitas vezes ele é precedido do que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que é o AIT, que é o começo do AVC, é o filhote do AVC. Muitas vezes a artéria do cérebro entope, fica entupida por 10 a 15 minutos e desentope sozinha. E o paciente apresenta transitoriamente sintomas que parecem um AVC, uma dormência de um lado do corpo, a fala fica enrolada, a boca fica torta, mas ele melhora espontaneamente em 20 a 30 minutos. Né? Então, esse é uma ameaça de AVC que vem muitas vezes precede o AVC. Né? Então, por isso que um paciente que tem sintomas de AIT, que parece um AVC, ele tem também que procurar rápido o hospital, porque ele eventualmente pode ser diagnosticado e a gente descobrir a causa daquele AIT e assim a gente evita que ele tenha um acidente vascular cerebral. E esse formigamento, ele é nas mãos? Geralmente é de um lado do corpo. Um lado todo? De um lado todo do corpo. Ou na face, no braço, ou na perna, ou no lado inteiro do corpo. E tem um horário que acontece mais, doutor? Não tem. Pode ser de manhã, de tarde, de madrugada? De manhã, de tarde, de noite. Inclusive, muitas vezes acontece o paciente dormindo. 20% dos casos, o paciente vai dormir bem. Doutor? E aí, quando ele acorda sem conseguir mexer um lado do corpo. Né? E aí, nesses casos, é um pouco mais complicado, porque só com a tomografia, muitas vezes a gente não consegue tomar decisão se vai tratar ou não. Às vezes, precisa fazer exames mais sofisticados, como uma ressonância. E aí, onde entra o SAMU, que é o Sorria, né, que a gente sempre bate aqui na tecla, que qualquer dúvida, né, é a primeira coisa que nós todos temos que saber, que é o S do você pedir para a pessoa sorrir. Pedir para dar um sorriso, ver se a boca está torta. Aí o A. O A de dar um abraço. Pedir para levantar os dois braços, dar um abraço, ver se um braço cai. O M da música, o M de cantar uma música ou uma mensagem. Tentar pedir para o paciente repetir uma mensagem ou cantar uma música. Se ele tiver dificuldade para falar ou para entender, é um sinal de alerta para AVC. E o U de urgentemente ligue para o 192. 192, é isso que tem que ser feito. Nós temos um depoimento de alguém que passou por essa situação, que eu admiro demais e respeito, que eu já, graças a Deus, tive a oportunidade de recebê-lo algumas vezes pós esse momento, e que eu admiro, e que bom que você vai contribuir no programa de hoje. Professor Jubilato, nós queremos te ouvir. E aí, Paty, tudo bom? Um grande beijo para você e um grande abraço aos seus convidados. A minha história com a AVC é uma história muito simples. No dia 25 de janeiro de 2012, eu tive AVC dentro da minha escola em Ituverava. Veja, o meu AVC foi culpa minha. Eu estava gordo demais, estressado, com excesso de atividades. A questão é, como eu sou professor de literatura, eu lia muito. Eu atribuo ao fato de ler muito o fato de eu estar o tempo todo muito ligado. Eu queria me manter lúcido o tempo todo. Quando eu percebi que eu estava tendo AVC, a minha preocupação é lucidez. Então, eu falava demais. Como eu estava em Ituverava e fui transferido para Ribeirão, durante o tempo todo dentro da ambulância, eu vinha conversando com o médico. Durante o tempo todo de UTI, fiquei 6 dias lá, eu também conversava o tempo todo com os médicos. Depois fiquei 11 dias no quarto. A ideia era conversar o tempo todo. Eu queria me manter lúcido. E eu acredito, conversando com os vários amigos, com os vários alunos que foram lá me visitar, que a leitura foi fundamental para me manter. Eu perdi o movimento do lado esquerdo, mas a cabeça funcionou sempre muito bem. E eu continuo hoje preocupado em dar aula, em fazer material didático e manter-me sempre ativo. A questão é, você aceita o AVC? Eu não aceito. Não aceito de jeito nenhum. E justamente por isso que eu faço de tudo para poder superar essa questão. Grande beijo, grande abraço. Beijo, professor. Muito grata pelo seu depoimento, tão lúcido e tão lindo aqui pra gente, viu? Doutor, ele usou essa palavra o tempo inteiro.
lúcido, mente ativa, isso ajuda mesmo nessa fase da reabilitação e tudo mais? É tão importante? Com certeza, essa determinação que a gente viu é fundamental, O paciente e os familiares têm que dar todo esse apoio. Não é um caminho fácil, muitas vezes, né? O caminho da reabilitação é um caminho que requer determinação, requer persistência. É importante saber que alguns pacientes desenvolvem um quadro depressivo e aí precisa ser de tratamento também, porque às vezes ele não está conseguindo colaborar porque ele está deprimido, né? Sim. Então, mas a determinação é importante para que essa recuperação aconteça. E essa reabilitação é para sempre? Desde o momento em que passou pelo AVC? Depende muito de cada caso. Tem pacientes que em 6 meses estão completamente recuperados, tem pacientes que para o resto da vida vão ficar com alguma sequela que precisa ser trabalhada, né? O foco principal é começar precocemente, né, com uma equipe multidisciplinar, como a Samira comentou, porque cada profissional trabalhando em conjunto é um time, né? É um time que trabalha de forma integrada, se ajudando e falando a mesma língua, todos na mesma página, em prol do paciente, né? Com foco nele para que ele consiga se reabilitar rapidamente. E o processo é esse mesmo, né, Samira? Começa mais intenso e tende realmente a ir amenizando, né? Sim, os primeiros 6 meses é um momento crucial para a reabilitação, né? Mas o quanto antes isso for iniciado, já no hospital, né? Com 24 horas após o início dos sintomas, o paciente já pode ser e deve ser estimulado o início da reabilitação. Né, mas ele pode também, ao longo da vida, ir espaçando, né, num primeiro momento mais intensivo, depois ele pode ir diminuindo até que vai um pouco desmamando aí da reabilitação. Não precisa, nem todos os pacientes ficam eternamente, né, em centros de reabilitação e acompanhamento. E a dica para quem convive com alguém que passou por isso, Samira, qual que você daria dentro da terapia ocupacional? Além da questão social, né, que você já bem salientou aqui para a gente. Eu acho que assim, o importante é os familiares, né, principalmente, que precisam ajudar esse paciente, identificar que cada paciente é de um jeito, né, não dá para ele ficar se comparando com outro paciente que teve um AVC, né, a história de vida dele deve ser preservada, aquilo que ele gostava de fazer, né, tentar ser estimulado a manter o mais próximo da vida que ele tinha antes, que isso que vai, né, a gente distanciar totalmente da nossa rotina também estimula a gente ficar deprimida, porque a gente acaba, né, não sou mais fisicamente, às vezes, a mesma pessoa. E eu não consigo mais estar na mesma casa, às vezes, no mesmo ambiente. Então, tentar deixar próximo, né, se é do desejo do paciente, daquilo que ele era antes. Né? E por isso que a gente, né, o nosso foco de trabalho é esse. Patrícia, só complementar aqui uma coisa que eu quero chamar bem a atenção, que eu achei interessante, o doutor Otávio disse rever o termo acidente. E aí, trazendo isso para o panorama das doenças cardiovasculares do Brasil, né, que mais de 300 mil pessoas morrem no ano, vítimas dela, é a maior causa de morte no mundo, 30% dos óbitos anuais mundiais são causados por essas doenças, é uma coisa extremamente curiosa e de se refletir que se nós formos analisar que os fatores de risco que predispõem o indivíduo a ter esse tipo de evento são grande parte modificáveis, ou seja, fazem parte do estilo de vida, é muito curioso que isso seja a maior causa de morte no mundo. Ou seja, de uma certa forma, o paciente que tem um acidente cardiovascular, seja um infarto ou seja um AVC, de uma certa forma, ele veio, ao longo da vida dele, com todos os hábitos, com um conjunto de hábitos, ele veio plantando isso. Até é uma coisa até meio esquisita de dizer, mas é realmente isso. Porque os fatores de risco não modificáveis, por mais que ele tenha, que é a idade, o sexo, o histórico familiar, os fatores de risco modificáveis, eles anulam isso. Então, se ele tem esses fatores não modificáveis e ele tem um estilo de vida saudável, se ele, para evitar essas doenças como a hipertensão, diabetes, a obesidade, ou se eventualmente ele tem essas doenças, mas faz o tratamento delas, ele é um hipertenso controlado, ele não é um diabético descompensado, ele vai anular esses fatores não modificáveis. Então é muito curioso, porque a maior causa de morte no mundo, de uma certa forma, ela é voluntária. Ela é fruto de um comportamento, né, ao longo da vida. Então acho que isso é um paradoxo bem curioso das doenças cardiovasculares. É um grande contraponto, eu concordo com você, Vitor, mas eu também concordo que a nossa sociedade está muito doente, né? E a gente não tem informação.
E a partir do momento que a gente tem informação clara, a gente consegue tomar decisão. O problema é que a gente vive num país de pouquíssima informação e lucidez, no sentido de ter a responsabilidade em assumir os nossos atos, né? Acho que o nosso papel é cada vez mais a gente levar, incentivar, para que as pessoas façam uma decisão coerente, né? Só ressaltando uma coisa, Paty, Mas você muito tocou legal num ponto isso. muito importante. O AVC ele acontece sobretudo nas pessoas de nível socioeconômico mais baixo, que tem menos educação. Menos educação e menos então, informação. por exemplo, nos Estados Unidos existe o Stroke Belt, que é o cinturão do AVC. É a região mais pobre dos Estados Unidos, é a região que tem. E aqui a gente vê nas nossas periferias da cidade, né? É justamente isso que acontece. O AVC acontece muito mais naquelas pessoas que são vulneráveis, né? Por isso que a informação é tão importante. E por isso que eu quero sempre dizer, o nosso Brasil não é estado de São Paulo, nem muito menos Ribeirão Preto, nem muito menos nós que estamos aqui, né, brancos, né? O nosso país, ele é de cor negra, ele é de uma população que não se refere a sul e sudeste do nosso país, né? Nosso país é uma outra realidade, infelizmente, né? E que cabe a todos nós só exercer um pouquinho de empatia, até nesse final de ano, acho que é o grande convite. Empatia para que a gente olhe um pouco mais, assim, a nossa lente um pouco mais aberta com relação ao que nós estamos fazendo aqui nesse papel, porque no Brasil não somos nós. A Rosa Maria Gaetani, gente, que tema importantíssimo, eu estou aprendendo demais. A Ana Maria, mais uma vez, olha, belo tema, bem atual e esclarecedor. A Marisa Ferreira, gostaria de saber se a pessoa que passa nervoso tem risco de ter AVC. Muito boa, porque isso tem um ditado, né? A gente fala isso meio que sem saber o que está dizendo, né, doutor? Ai, não fica muito nervosa que você vai ter um derrame, que você vai ter um AVC. Cuidado, um infarto e AVC. A gente fala isso muito. E aí, doutor? Olha, esse nervoso, na verdade, esse evento agudo, ele é mais um fator precipitante do que um fator de risco. Então, na verdade, é a gota d'água, né? Então, geralmente é a gota d'água. É um copo que já está cheio, é um copo que já está repleto de fatores de risco, de aquela coisa que está na iminência para acontecer, e às vezes um estresse agudo pode precipitar um acidente vascular cerebral. Mas a gente tem que entender que, na maioria das vezes, são hábitos, é o que a gente faz no dia a dia que leva a gente a ter um acidente vascular cerebral. Então, por isso que é importante os fatores modificadores, modificar, né, os fatores de risco. Isso. Muito bom. A Maida Paula, gostaria de saber qual o papel do educador físico na prevenção do AVC. Vamos retomar um pouquinho isso mais uma vez aqui? Bom, então, o papel do exercício físico, né, orientado, e aí cabe a nós, profissionais de educação física, na prevenção do AVC, são duas, na verdade. Uma vez que o indivíduo tenha algumas doenças que predispõem ao maior risco de AVC, hipertensão arterial, diabetes, um quadro inflamatório aí vindo da obesidade, e aí lembrando que obesidade central, né, principalmente obesidade abdominal, o exercício físico tem um papel de controlar essas doenças e, em alguns casos, até tratar essas doenças que predispõem ao maior fator de risco. Então, a primeira frente do profissional de educação física é no controle e tratamento através do exercício físico, ou seja, de forma não medicamentosa, dessas doenças que predispõem ao maior risco de AVC, uma vez que o indivíduo as tenha. E o segundo ponto é na prevenção delas. Então, para que eu não seja um indivíduo não diabético, para que eu não venha desenvolver a hipertensão arterial, o aprimoramento da aptidão física e a diminuição dos prejuízos do processo de envelhecimento fisiológico, que se iniciam a partir da terceira década de vida. Isso é uma coisa que é curiosa. É curiosa. Então, a partir da terceira década de vida, nós entramos no processo de envelhecimento fisiológico. Então, a partir daí, eu começo a ter perda de massa muscular, diminuição de alguns hormônios importantes que diminuem, que aumentam, que vai ficando mais difícil emagrecer, cardiovascular. A gente fala isso popularmente, né? As mulheres entram na menopausa, que também é um fator de risco. Então, o exercício físico nessas duas frentes, em quem já tem essas doenças que predispõem ao maior risco do controle de tratamento, e quem não as tem, para que nós desenvolvamos. Ô, Vitor, em que você acredita que a gente resiste tanto a fazer atividade física, exercício físico? A gente estava até conversando sobre isso, né, nos bastidores ali. Até pegando do ponto que você comentou. Por que a gente tem uma resistência, né? Sabendo tudo que causa, por que... Eu acredito que a maior resistência seja devido ao que é proposto hoje pela educação física, pelas academias. As pessoas não sabem que elas precisam de muito pouco para conseguir muito. Então, fazendo muito pouco, de forma sempre orientada, isso é importante frisar, eu consigo ganhar muito. Então, as pessoas ainda têm aquela ideia do exercício físico como sendo aquela coisa de academia, 1h30, 2 horas por dia, visando a estética. Então, um indivíduo que 50 anos de idade, já está na 5ª década de vida, 6ª década de vida, ele não tem um interesse estético.
Mas às vezes ele não sabe que o exercício físico, a Fórmula 1 da educação física não é para estética. É exatamente para o controle e para o tratamento dessas doenças que vão, num efeito final, trazer o AVC e o infarto agudo do miocárdio. Então, eu acho que parte é negligência nossa como área, a forma como nós nos comunicamos com a população, e também parte é do desconhecimento de saber que com muito pouco eu consigo, fazendo muito pouco, eu consigo ganhar muito. Olha o Roberto dizendo, gente, olha, Patrícia, fica muito tranquila porque você está fazendo a sua parte com esse ótimo programa e com profissionais que estão dando tantos esclarecimentos. Que bom, Roberto, fico feliz. A Ana pergunta, fono é importante também na reabilitação? Porque muita gente fica com fala comprometida, não é mesmo? Eu até já citei aqui, né? Fonoaudiologia é essencial, né? Tanto no controle da disfagia, que é a dificuldade para deglutir, que é uma das principais causas de pneumonia e complicações pulmonares do paciente com AVC, como também nos distúrbios da fala e da linguagem, né? Que são comuns em pacientes com AVC. Então, a fono é essencial. Doutor Mauro pergunta, tabagismo também pode ser aí um fator de AVC? Sem dúvida nenhuma. É um dos principais, né? Junto com a pressão arterial, o tabagismo. E é interessante que no Brasil a gente viu nos últimos anos uma redução dramática das taxas de tabagismo, né? Que infelizmente, vem aumentando agora de novo, né? E agora estão surgindo novos desafios a indústria do tabagismo está se reinventando com esse negócio de vaping, né? Que é o cigarrinho eletrônico. Falamos muito. Que também aumenta o risco de AVC, que também aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Do mesmo jeito. Tão perigoso quanto. Tão perigoso quanto. E aumenta de risco de outras doenças também, que o outro cigarro não dá, né? Então, assim, não tem dúvida que o tabagismo é um importante fator de risco que precisa ser controlado para reduzir o risco de AVC. E um ponto importantíssimo, Paty, é o seguinte, quem já teve um AVC, tem um risco maior de ter um segundo do que quem nunca teve. Sobre isso. Então, quem passou por independente da idade, que passou por essa pessoa é o que a gente chama de prevenção secundária. Ela precisa ser mais focada ainda. Que pode acontecer Ela precisa ser feita com um neurologista, né? Um especialista na área que consiga controlar os fatores de risco, identificar a causa do primeiro AVC. Isso é muito importante no AVC, né? Porque existem inúmeras causas diferentes de AVC e o tratamento de cada uma dessas causas é bem diferente um da outra. Se ela teve um isquêmico, ela pode ter um hemorrágico? Pode ter hemorrágico, não está livre. Uhum. E ela pode ter um isquêmico por outra causa também. Tá. Né? Mas um ponto importante é isso, a gente identificar a causa do primeiro AVC. Porque se você identifica a causa daquele primeiro AVC, o neurologista consegue diminuir o risco do paciente ter um segundo. E esse paciente tem um risco muito maior do que quem nunca teve um AVC antes. E se fala em cura em AVC, doutor, ou não? A palavra certa, a gente pode falar em cura se você trata rapidamente o paciente com AVC. Tá. Então, AVC é uma emergência médica, né? Se o paciente chega rapidamente no hospital e recebe um tratamento de reperfusão, você consegue abrir a artéria que está entupida, muitas vezes você vê na mesa da tomografia ou na mesa do procedimento o paciente melhorar e sair andando, né? Mas isso se ele chegar muito rápido e for num centro adequado para receber o tratamento certo, né? Agora, se ele chega muito tarde no hospital, muitas vezes o que resta é fazer a investigação da causa e fazer a reabilitação. Tá certo. Vamos para um breve intervalo, jogo rápido? Próximo bloco a gente continua com esse bate-papo. As suas perguntas que estão aqui vão ser feitas e a sua participação que é fundamental no nosso Alto Astral desta segunda ao vivo. Tema na roda hoje, AVC. Espero por você. Até já. Essa novidade vai mexer com você. Savenhago Shopping Iguatemi em Ribeirão. Projeto revolucionário inspirado no que há de mais moderno. Preços especiais de inauguração. Savenhago Shopping Iguatemi. Uma nova experiência em compra. A construtora Pereira Alvim tem uma oportunidade única para você morar em um empreendimento de alto padrão. Residencial Alto do Vale. Casas prontas para morar a partir de 156 metros quadrados. Residencial fechado e lazer completo a partir de R$ 450 mensais, com entrada facilitada e taxa de juros jamais vista. E você ainda pode usar o seu FGTS. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Pereira Alvim. Sonhamos mais. Construímos mais. Bioextratos, beleza premiada. Promoção Bioextratos Beleza Premiada. Compre 3 produtos e concorra. Kit Bioextratos todo dia, R$2.000 toda semana e R$5.000 todo mês. E no final, mais 3 prêmios incríveis. Escolha o seu, um Jeep Renegade ou uma viagem dos sonhos ou R$90.000. Cadastre sua compra e concorra. Consulte no site promoçãobioextratos.com.br. Válido até 11/12/2019. Bioextratos, beleza premiada.
Essa novidade vai mexer com você. Savenhago Shopping Iguatemi em Ribeirão. Projeto revolucionário inspirado no que há de mais moderno. Preços especiais de inauguração. Savenhago Shopping Iguatemi. Uma nova experiência em compra. Volta ao vivo e eu quero saber na nossa enquete, você sabe como agir em caso de AVC? 1 sim, 2 não. Nos ajude a construir a nossa enquete de hoje, tá bom? Porque agora nós vamos direto para a redação. Gabi está lá para nos contar as boas notícias dessa segunda. Bem-vinda, Gabi. Oi, Paty, tudo bem? Boa tarde para você e para todos que estão ligados no Alto Astral. A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo inicia nesta segunda-feira em Ribeirão Preto. O foco dessa etapa são jovens adultos não vacinados de 20 a 29 anos. A imunização das pessoas dessa faixa etária vai até o dia 30 de novembro. Lembrando que a primeira etapa da campanha aconteceu no mês de outubro, com foco nas crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A próxima notícia é para quem quer abrir o próprio negócio ou já tem uma empresa, porque estão abertas as inscrições para o curso de empreendedorismo promovido pelo programa Conecta. O curso é gratuito e são oferecidas 30 vagas. As inscrições vão até janeiro de 2020. Para se inscrever é preciso ter entre 18 e 34 anos, ensino médio completo e ser residente de Ribeirão Preto. Eu fico por aqui, Paty, com as boas notícias de hoje. Mais uma semana se inicia, um excelente programa e até amanhã. Até amanhã, Gabi, muito grata pela sua participação. Gente, olha, tem outro depoimento, ela que também passou por essa situação, graças a Deus foi rápido, né? Ela percebeu, né, por ser já da saúde também, conseguiu agir e ela vai compartilhar com a gente essa experiência. Vamos ouvi-la. Boa tarde a todos, meu nome é Elisa, tenho 43 anos, sou da cidade de Rio Claro e no dia 11 de setembro eu tive um AVC. O único sintoma que eu tive foi uma dor de cabeça leve, mas nada que pudesse assim me alarmar para uma coisa pior. Cheguei em casa como de costume, fui descansar um pouco e quando eu acordei estava com o lado direito paralisado, não conseguia falar, não saía a voz e estava sozinha, né, no meu quarto, tentando me virar e até que a minha tia conseguiu perceber que eu estava tentando chamá-la, foi até meu quarto e viu que eu estava passando mal, acionou o SAMU, eles vieram muito rápido, né, me levaram para o pronto-socorro municipal e foi feita a tomografia, onde constataram o AVC. Fui medicada rapidamente, dentro das 3 horas, que é preconizada para fazer o medicamento, né? E depois de 4 horas, mais ou menos, que eu tinha sido feita a medicação, eu já estava me movimentando, não totalmente, mas já movimentava dedos de pés, de mãos, né? E, assim, a minha recuperação está sendo boa, graças ao atendimento rápido que eu tive, né? E já estou movimentando os braços, só falta agora as pernas, né, que é um pouco mais difícil. Estou andando com auxílio do andador, mas creio que em breve já estarei andando. Um beijo, Paty, um beijo a todos. Obrigada. Muito grata pelo seu depoimento tão rico e tão importante no programa de hoje. E olha, estimas melhoras do fundo do nosso coração para você. Doutor, ela trouxe relatos muito importantes, né? O processo de identificação, ligou rápido, dentro do tempo, e ela falou que já voltou uma parte, mas as pernas ainda não. Isso acontece mesmo? Às vezes sim. Às vezes, depois do tratamento de reperfusão, né? O paciente melhora rapidamente. Algumas vezes ele demora algumas semanas para ir voltando, né? Mas eu fiquei muito feliz que ela recebeu o tratamento rápido, né? Você veja que ela reconheceu rápido que era um AVC, ligou rápido para o 92, então tomou a decisão correta e foi para um hospital que tinha atendimento de AVC e assim recebeu o tratamento de reperfusão. Então
Então, ela conseguiu, provavelmente, abrir a artéria, né, com o remédio e ela teve uma melhora progressiva, né? Então, foi muito importante, acho que o caso ilustra bem que quando o paciente é atendido rapidamente, ele procura o atendimento adequado e recebe um tratamento agudo, a gente consegue abrir a artéria que está entupida e muitas vezes o paciente tem uma melhora muito positiva. E quase sem nenhuma sequela. Muitas vezes sim. Algumas vezes a gente não consegue abrir a artéria, infelizmente, mesmo chegando rápido. Então precisa dizer isso. Mas com o tratamento aumenta muito a chance dele ficar sem sequelas. E o tratamento qual que é, então? Vamos falar um pouquinho disso agora. Na maioria das vezes, como eu te falei, Paty, o AVC é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Certo. E se o paciente chegar rápido no hospital, existem duas maneiras de tentar abrir essa artéria. A primeira é com remédios que a gente faz na veia que chama trombolíticos. São remédios que dissolvem o coágulo que está entupindo a artéria do cérebro. Eles são remédios que a gente injeta na veia do paciente, eles correm durante 1 hora na veia do paciente para abrir essa artéria. E como ela falou, o remédio tem que ser dado nas primeiras horas. A gente pode dar hoje até 4 horas e meia do início dos sintomas. Tá? Mas quanto antes o paciente receber, maior a chance dele ficar sem sequelas. E é o segundo tratamento, que é uma nova revolução no tratamento do AVC, que surgiu nos últimos 3 a 4 anos, é a terapia, é o tratamento endovascular ou trombectomia mecânica, que é um cateterismo que a gente faz quando o paciente está com uma grande artéria do cérebro entupida. Não é para todo o paciente, são aqueles AVCs isquêmicos causados por uma oclusão de uma grande artéria do cérebro, mas esses são os mais graves, né? E nesse caso a gente faz um cateterismo, né? Esse cateterismo, você navega um catéter até a artéria do cérebro que está entupida e você solta lá uma redezinha metálica que pesca esse coágulo, e pescando o coágulo a gente consegue recuperar e abrir a artéria que está entupida, né? Esse procedimento ele é feito em poucos hospitais no Brasil ainda, porque ele não é pago pelo SUS, né? Aqui em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas é um dos 4 hospitais do SUS que faz esse procedimento, porque o hospital banca do próprio bolso o tratamento, porque percebeu a importância disso. E a gente acabou de fazer um estudo no Brasil, que foi o estudo Resilient, que coordenou mais de 20 centros no país, e a gente acabou de comprovar, foi um estudo bancado pelo Ministério da Saúde, a gente acabou de comprovar que esse tratamento também funciona no Brasil. E a gente espera que com esses resultados do estudo, em breve, o Ministério da Saúde incorpore esse tratamento no SUS também. Então, em Ribeirão Preto, qualquer caso tem que ser para o HC, de AVC? Não, já tem outros hospitais da região que têm atendimento de agudo de AVC, né? Hospitais privados e públicos, né? Que estão começando a fazer. A gente faz isso desde 2001. Né? Logo que a Anvisa liberou, a gente tem mais de 1.000 pacientes tratados no HC. E como eu sei qual é o hospital que a gente deve correto, você não precisa saber, o correto é você ligar para o 92. Tá. Porque o SAMU é que vai triar o paciente para o local adequado. Ele que vai saber e vai decidir. Isso, esse é o ponto importante. Ligar para o 92 e deixa que o SAMU decide para onde levar, porque em contato com a regulação médica de urgência, que é uma coisa que funciona bem na nossa região, ele vai ser triado para o hospital adequado. Agora, sim, em locais do Brasil, e o seu programa é assistido em várias partes do país, onde o SAMU não está bem organizado, eu recomendo que o telespectador baixe um aplicativo que chama AVC Brasil. Perfeito. Né? Tem tanto para Android como na Apple Store. Chama AVC Brasil, e esse aplicativo, se você baixar, lá tem, se você clicar, tem os hospitais da tua região, no mapa do Google Maps, você tem os hospitais da tua região que tem atendimento de AVC. Não, e vale porque a gente viaja. Sim, né? Exatamente. Não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Né? Tem que ter esse aplicativo. Esse aplicativo eu recomendo que todos baixem, chama AVC Brasil, é um aplicativo que a gente criou na Rede Brasil AVC. E ele tem todos os hospitais da sua região que são cadastrados num raio de 100 quilômetros do local onde você está acessando o aplicativo. Perfeito. Agora, doutor, o tratamento, então, após acontecer o fato e tal, como é que vai ser a vida desse paciente? Ele vai ter que tomar medicamento, vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, vai ser um dia após o outro mesmo? Como vai ser isso? Esse é um ponto muito importante. O tratamento do AVC, existe esse tratamento agudo, que é nas primeiras 24 horas. Então, tanto o trombolítico como a terapia, o tratamento endovascular, são para as primeiras 24 horas. Tá? Depois disso, é muito importante que o paciente interne em uma unidade de AVC. Porque na unidade de AVC, dentro do hospital, uma equipe multidisciplinar, né, Samira? Com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com enfermagem, com fonoaudiologia, já começa o processo de reabilitação dele dentro do hospital. Então, o paciente já sai com a investigação da causa do AVC e com o início do processo de reabilitação e com as diretrizes que vão guiar o tratamento de reabilitação dele durante os próximos meses, né? Então, isso deve começar dentro do hospital. E depois que ele sai do hospital, ele deve ser direcionado para um serviço ou ambulatorial ou internado, né?
com profissionais, com uma equipe multiprofissional que vai identificar quais são as deficiências que ele tem, quais são as incapacidades e trabalhar de forma individualizada, né? Não dá para a gente generalizar o tratamento do AVC para todo paciente. Sim. Cada paciente precisa de uma abordagem individualizada. Aí é que entra a abordagem interdisciplinar. E essa novidade que o senhor trouxe, ela já está sendo aplicada? O tratamento endovascular, ele já está sendo aplicado em vários locais do Brasil, na rede privada e em alguns hospitais públicos, né? Ele já tem. Em Ribeirão Preto nós já temos, desde 2009, algum tratamento endovascular. E nós temos uma das maiores casuísticas no país de tratamento endovascular de AVC. A Edna Almeida, Paty, que programaço direto aqui de Biúna, mais uma vez, eu estou adorando tudo. A Vanessa, muito bom o programa, Paty, parabéns. Temos que cuidar da saúde e muitos não sabem por onde começar. Você está dando uma aula de saúde no programa de hoje. Qual a importância do álcool no AVC, Amélia? Pergunta. Esse é um dado importante. Os estudos iniciais, né, sugeriam que para quem não tem pressão alta, quem não tem diabetes, quem não tem colesterol elevado, quem faz exercício regularmente, quem basicamente é um atleta, quase, um pouquinho de álcool por dia faz parte da dieta mediterrânea, né? Certo. É aquela dieta que é um pouquinho de um cálicezinho de vinho em quem come só alface, come frutas, come come pouca carne vermelha, quem não tem pressão alta. O álcool, nesses casos, teoricamente, pode até reduzir um pouco o risco de doença cerebrovascular. Só que a gente nem divulga muito isso, porque na maioria das vezes a pessoa bebe muito mais do que um cálice, né? E se você tem pressão alta, se você fuma, se você tem colesterol elevado, se você não se alimenta, se você é sedentário, o álcool piora muito todos esses outros fatores de risco. Então, em linhas gerais, o álcool em excesso aumenta o risco cardiovascular e não protege, né? Tá, e rapidamente, Amélia, minha mãe morreu por um AVC hemorrágico, aneurisma. Devo pensar que tem o maior risco de ter também? Esse é um ponto importante. Na maioria das vezes, Amélia, o AVC por aneurisma, que é um tipo de AVC hemorrágico, ele é esporádico, né? Ele não se repete. Mas em famílias onde existem vários casos de aneurisma cerebral, aí sim essa família precisa fazer uma investigação, né? Procurar um neurologista para fazer um mínimo de investigação. O risco é baixo, mas a família que tem vários casos de aneurisma cerebral precisa, os indivíduos da família precisam fazer uma investigação, sim. Muito bom. E o resultado da nossa enquete saiu, é o seguinte: você sabe como agir em caso de AVC? 19% disseram sim e 81% disseram não. Que importante, então, que esse programa a gente vai fazer mais, com certeza mais, porque a gente tem que saber como agir, como fazer, e agora você sabe, é discar 192, SAMU, é isso, 192, né? É isso que a gente tem que passar para todo mundo. Essa é a mensagem. Muito bom, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, Vitor, muito grata pela sua colaboração hoje, espero te ver mais vezes aqui no nosso Alto Astral, viu? Gratidão. Patrícia. Uma ótima semana para você. Samira, muito grata, viu? Volte mais também ao nosso programa. Muito obrigada. Uma alegria tê-la aqui, viu? Boa tarde. Obrigada. Doutor, mais uma vez eu agradeço por trazer tanta informação para a gente, esclarecer. Nós vamos retomar esse assunto milhares de vezes, viu? Estou sempre à disposição, obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos, viu? Olha, gente, que assuntaço, prometo fazer novamente, porque ficaram muitas perguntas aqui, nós vamos ter tempo para isso também, tá? A gente vai para um breve intervalo, jogo rápido. Próximo bloco a gente vai conhecer o trabalho da Tanina Godinho, essa estilista que tem direcionado o seu trabalho a